Oh, I love to hear the song of creation, the wind and the rhythm of the rain. Oh, the thunder, it speaks of your power, but there's something in the sound of the saints. I've been washed in. Oh, I love to hear the song of creation, found peace, the wind and the rhythm of the rain. And the trees, oh, the thunder, it speaks of your power, but there's something in the sound of the saints. I've been washed in. Oh, I love to hear the song of creation, found peace, the wind and the rhythm of the rain. And the trees, oh, the thunder, it speaks of your power. Deus não está morto 2. On the lips of those you say, a redemption song will rise. Every tongue, every tribe. Obrigado, Demônio. Ai, Senhor. Desculpa. Hear the sound of the saints as we march on to Zion, singing Hallelujah, Amen. Hallelujah. Brooke, estamos todos chateados, mas a vida continua. Querida, está no penúltimo ano. Essa é uma época muito importante. Por isso não pode ficar se remoendo. Pode levar a Marlene e eu pra escola? Desculpa, querida, mas eu não tenho tempo. Tenho uma reunião com o Mark Shelley às 8h30 na White Wolf. O quê? Richard, você não disse nada. Como conseguiu a reunião? Ah, é só uma reunião. Não se empolga demais, mas pode ser importante. Eu sei. Quem vai à reunião com você? Ah, eu marquei a reunião. Eu sei. Só acho que devia levar a Melinda ou a Janice. Janice? Quer que eu leve a Janice? Claro, por que não? Eu não vou levar a Janice. Mãe é difícil? Conhece meus pais. Talvez só precisem de mais tempo. Eu não sei, não. Parece que já superaram. Minha mãe vai fazer taco hoje à noite. Vou avisar que você vai. Nem vão sentir minha falta. Brooke, é sério, querida. Precisa se concentrar. Ou pode dizer adeus, Stanford. Olá, faculdade qualquer. Eu entendi. Credo. Bom dia. Bom dia, Grace. Eu já te disse, não precisa fazer isso. Ah, tá brincando. É a melhor parte do meu dia, vô. Bom, primeiro remédio. Você é uma boa menina. Querida, sabe que eu não vou ficar aqui para sempre. E acho que devia começar a pensar em arrumar um outro cara para tomar café com você. Ah, eu vou pensar nisso. Tá legal. Eu adoro como você prepara a aveia, mas o que você diria
Se nós saíssemos para comer ovos com bacon, eu pago. Não depois do seu último exame de colesterol. Além disso, eu tenho prova para corrigir antes da reunião. Eu estou com 81 anos e não é o bacon que vai me matar. Essa é boa, mas tem 82. Bom dia. Tenha um bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Meninas, como vocês chamam uma professora sem alunos? Desempregada? É, pode ser. Que tal aliviada? Ambas estão certas. Aposentada. Só faltam mais 36 dias. Vai sentir falta das crianças quando parar. Não, Grace. Muito obrigada, mas eu não vou, não. Quanto mais velha eu fico, mais difícil é lidar com essas crianças. Concordo totalmente. Ontem precisei dar uma bronca no Tim Webster. Aquele menino me tira do sério. Eu acho que alunos difíceis podem ser uma benção. Grace, querida, quando é que vai deixar de ser tão otimista? Conta. Propaganda. Ordem judicial. David, por que está sempre tão triste? Oi. Você voltou? Voltou por quê? Meu pastor deu permissão para terminar o doutorado na Hadley. Então, se você concordar, vou ficar por aqui um tempinho. Oh, David, você tá um lixo. O que aconteceu? Eu acordei. Muito bem, valendo 500 pontos, todo queijo e o jogo. Essa citação é de qual documento? Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Perdeu, amiga. Muito bem, equipe 1, qual é a resposta? A resposta é Declaração da Independência. A resposta está correta, vitória da equipe 1. Muito bem, pessoal. Na segunda, vamos examinar a afirmação dos direitos individuais no último século. Bom fim de semana. Brooke? Tá tudo bem? Tá, sim. Tem certeza? Tenho. Valeu. Senhorita Ryan? Eu menti. Tem certeza que está sendo justa? Acredita em mim, eles superaram. E esperam que eu também supere. É como se, pra eles, ele nunca tivesse existido. A única coisa que eu sei com certeza é que eu nunca mais vou ver o meu irmão. Todo mundo perguntou se podia fazer alguma coisa, mas a verdade é que ninguém pode fazer nada, porque a única coisa que eu quero mesmo são mais 5 minutos pra dizer ao meu irmão o que eu sinto por ele. Seu irmão acreditava que existe algo maior? Eu não sei. E você? Brooke, toda pessoa chega a um ponto na vida em que se faz essa pergunta. Não tem nada de errado você também se perguntar. Você nunca se abala com nada. Como faz isso? Jesus. Alô? Como foi, Amy? Michael. Ele sumiu. O meu câncer, ele desapareceu. Ah, meu Deus! Isso é incrível! Eu sei, é que... não consigo acreditar.
Mas não foi para isso que você orou? Foi, é claro, só que... A oração é uma ferramenta poderosa. E acontece que Deus tem planos muito maiores para você. Tá tudo bem, Grace? Tá, eu só tô preocupada com a Brooke. Ela tá perdida. Tá sofrendo. É, esse é o problema do ateísmo. Ele não acaba com a dor, só com a esperança. O que disse a ela? A verdade. Agora ela é livre para escolher. Infelizmente, as pessoas, nos dias de hoje, parecem ter esquecido que o direito humano mais básico de todos é o direito de conhecer Jesus. Vamos orar por ela. Orar parece ser sempre a última coisa que a gente faz, quando devia ser a primeira. Agora, que tal mais pipoca? Com esse seu índice glicêmico, nem sonhando. Eu juro, Grace, se não me alimentar melhor, eu vou te trocar por uma casa de repouso. Bom, pra mim já chega. Eu vou pra cama. Eu te amo. Te amo mais. Te amei primeiro. Isso é injusto. Te peguei. Brooke, o exército da salvação chegou para pegar as coisas do seu irmão. Pode garantir que eles peguem tudo? E não esquece de guardar o leite. Bom, essa é a última. Obrigada. E enquanto eu carregava uma das caixas no caminhão, encontrei essa Bíblia e achei que talvez quisesse guardar. Sinto muito por sua perda. João, capítulo 1, versículo 12. Colossenses. Então, a não violência pacífica chega primeiro na Índia, com Gandhi, e depois aqui nos Estados Unidos, com Dr. King e outros como forma de conquistar direitos civis. Mas o que torna a não violência tão radical é o seu compromisso inabalável com uma abordagem sem violência, não só inicialmente, mas frente a uma perseguição crescente da força opositora. Sim. Não é isso que Jesus quis dizer quando disse que devemos amar nossos inimigos? Sim. O escritor do Evangelho de Mateus lembra que Jesus disse: você já ouviu a expressão ame seu vizinho e odeie seu inimigo? Mas eu te digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem, que você será filho de vosso Pai no céu.
que indica um compromisso com a não violência. O Dr. King confirmou a ligação descrevendo sua inspiração nas escrituras, ao dizer: Cristo forneceu o espírito e a motivação, enquanto Gandhi forneceu o método. Pena que não funcionou. Jesus foi morto e todo mundo sabe disso. Bom, e também o Luther King. Acho que isso depende de como você mede o sucesso. Os dois homens criaram movimentos que sobrevivem até hoje, mesmo que ambos tenham pagado caro pelo compromisso com seus ideais. Eu não me arriscaria. Não existe muita gente com esse tipo de coragem. Mas, pelo menos sou grata por aqueles que tiveram. Sabe que têm coragem de lutar pelo que acreditam. Tenha um bom dia. Você é o pastor Dave? Sou eu. Sou Martin Yip. Muito prazer. Meu amigo Josh Wheaton disse que talvez pudesse responder as minhas perguntas sobre Deus. Com certeza isso faz parte do meu trabalho, meu amigo. Quantas perguntas você tem? Até agora? 147. Há algum problema? Não. O Josh me encorajou a escrevê-las e a ser o mais abrangente possível. Tenho certeza que sim. Bom, preciso agradecer quando encontrá-la. Vamos lá. Qual a primeira pergunta? Grace, eu quero ouvir de você. Aconteceu mesmo? Se está perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno? Sim. Se está perguntando se a pergunta dela e a minha resposta se referiam a Jesus e se isso era relevante à aula de história que estávamos discutindo, de novo eu vou dizer que sim. Bom dia, senhorita Wesley. Eu pedi que Bob Fessler participasse. Ele é o advogado da escola. Para aconselhar em qualquer questão legal que a gente possa tocar. Eu não devo ter um advogado também? Eu não vejo necessidade para isso. A senhora Reese está aqui como sua representante sindical. Tudo bem. Estamos aqui para ouvir o seu lado da história. Eu entendo que uma aluna da sua aula de história do segundo período fez uma pergunta sobre os paralelos entre os ensinamentos de Gandhi e observações supostamente feitas por Jesus. Sim, está correto. E sua resposta incorporou referência específica e detalhada desses ensinamentos que incluíam o próprio Evangelho? A palavra de Jesus? Sim. No que estava pensando, Grace? Acredita que sua resposta foi de acordo com a política da escola? Sim. Também em conformidade com as diretrizes estaduais e federais? Sim, senhor. Bom, senhorita Wesley, para sua infelicidade, tenho certeza de que o conselho escolar vai discordar. Não, treinador não está me ouvindo. Sem orações. Sem minuto de silêncio. Sério? Nada. Normalmente no campo. Nem no campo, nem no vestiário e nem mesmo no estacionamento, entendeu? Tá, como quiser. Tá bom, muito obrigada. Entra. Oi, Brooke. A senhora queria me ver? A professora Wesley se encontra sob avaliação disciplinar. Todas as aulas dela foram realocadas até que as coisas se resolvam. Eu não quero que tenha nenhum contato com ela. Absolutamente nenhum, seja dentro ou fora da escola. Eu tenho alguma escolha? Não. Eu já discuti o assunto com seu pai e ele concorda. Desde quando meu pai se importa? Brooke, o importante é lembrar que não fez nada errado. Nem a professora Wesley, ela só respondeu uma pergunta. A resposta da professora Wesley não foi de acordo com a política da escola. Sério? Quer dizer que a gente não pode falar do que acredita? Quando isso mudou? Não vou discutir com você. E também não quero que você discuta a situação com ninguém. Você me entendeu? Você me entendeu? Sim. Grace?
Você Tom Wendler, advogado indicado pelo sindicato. não parece um advogado. Obrigado. Eu não sei se fiz um elogio. Vou encarar como se tivesse feito. Vamos sentar? Aham. Então, defendeu muitos professores em questões disciplinares? Não. Você é a primeira. Fui escolhido entre os defensores públicos. Advogado criminal? Sem ofensa, mas eu não sou uma criminosa. Não tenha tanta certeza. Seu tipo de caso deixa todo mundo desconfortável. Conselho escolar, professores, os pais. Faz com que sintam... ECA? Por acaso é um termo técnico legal? Conhece uma palavra melhor? Grace, vou ser honesto com você. Ninguém quer seu caso. E eu aceitei porque eu sou mais baixo da escala num lugar em que velhice é tudo. Se por alguma razão não estiver contente comigo, tá por conta própria. É livre para contratar um advogado e pagar do próprio bolso. Leis educacionais não são uma especialidade comum. E qual é a boa notícia? Eu não gosto de perder. E quero lutar por você. Você é crente? Quer dizer, cristão? Não. Mas eu acho que isso é uma vantagem. Por quê? Você é apaixonada pelo que acredita. E se for ver, foi por isso que se meteu em encrenca. Mas isso te cega para a realidade do processo. Tudo bem. Tudo bem o quê? Tudo bem, eu vou deixar você me representar. Que bom. Tomara. David, você tá bem? Super bem. Um jovem veio aqui hoje. Um garoto inteligente. Não conhecia nada do Evangelho até poucos meses. Ele veio aqui com algumas perguntas. 147, para ser mais exato. Parece que eu fui atropelado por um caminhão carregado de Bíblias. Me senti pequeno. Tipo, desse tamanhinho. Esteja sempre pronto para responder por que acredita e o motivo da sua fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Exato. E onde você estava 4 horas atrás? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Pai, eu preciso do Senhor. Sozinho eu não consigo. Eu sei que está no controle. Por favor, eu preciso de coragem. Em nome de Jesus. Amém. Liga para a ordem. Eu suponho que a senhorita Wesley entende que este conselho tem o poder de recomendar qualquer quantidade de ações disciplinares, até mesmo incluindo demissão. Ela entende. E o conselho devia saber que caso aconteça tal demissão, ela será vista como errada e também injusta. Portanto, nos dará direito de recurso. Eu acho que tem uma solução. Pode haver um jeito de contornar esse transtorno que satisfará todas as partes. Uma nota disciplinar na ficha da senhorita Wesley, declarando que o conselho se opõe ao comportamento dela. Uma resposta da senhorita Wesley confessando que sua ação foi imprópria e pedindo desculpas pela ação, junto com a promessa de não entrar em outra discussão sobre Jesus no futuro. Estou certo de que podemos avançar nesse sentido. Não. Grace. Não posso. Eu gostaria de pedir um breve recesso para dar uma palavra com a minha cliente. Com licença. Grace, isso é exatamente o que a gente esperava. Essa é a parte em que diz que sente muito, agradece seu advogado, volta para a sala de aula e toca sua vida. Eu não posso fazer isso. Por quê?
Eu respondi honestamente a pergunta legítima de uma aluna. Grace, você não pode fazer isso. É a decisão errada. Será? Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar com o mundo e ser julgada por Deus. Eu não vou ter medo de dizer o nome de Jesus. Eu a conheço. Não vai levar em frente. Como é que a gente acaba com isso sem sujar as mãos de sangue? Essa é a parte fácil. A União pelas Liberdades Civis suja. Eles vão abrir processo contra a senhorita Wesley. E se ela for considerada culpada, o que será, é claro, a gente a demite por justa causa. Mas nossa escola com certeza também será apontada como réu. Nós não temos meios financeiros para combater isso. Eles já entraram em contato e não estão interessados em punir a escola. Eles só querem ela. Tem certeza? Pode confiar. Eles sonham com um caso desses. Embora a senhorita Wesley sinta muito por qualquer inconveniente que suas ações possam ter causado, ela sustenta suas declarações e não vai se retratar nem negá-las na íntegra ou em parte. Anotado. Por falta de escolha, o Conselho recomenda que a suspensão continue daqui em diante, sem pagamento. Aguardando revisão por um tribunal de jurisdição competente para determinar se a senhorita Wesley violou ou não orientações locais, estaduais ou federais. A reunião está encerrada. A última coisa que a gente precisa é de um bando de religiosos fanáticos protestando em frente à nossa casa. Vamos deixar isso longe da imprensa por enquanto. Mas no ano que vem, quando a inscreverem nas faculdades, vão poder contar a história de como a Brooke foi parte de um importante caso constitucional a respeito da separação entre igreja e Estado. E acreditem, nenhum bom quadro acadêmico de admissão resistiria a isso. E pensem também nas outras crianças. Crianças inocentes que são sujeitas a esse sistema de crenças repressivo. E sem esquecer as oportunidades financeiras. É verdade. A senhorita Wesley é funcionária do quadro escolar. Vamos ganhar no tribunal e estabelecer a má conduta de uma funcionária paga. Bom, não há nada que mude política tão rápido quanto um grande acordo financeiro. Nós vamos provar de uma vez por todas que Deus está morto. A Brooke é menor de idade. Até onde interessa ao tribunal, ela não tem direitos. Isso significa que não pedirei que ela testemunhe. Eu tenho extrema confiança nesse caso. Tá certo. Medida cautelar. Eles pedem a sua demissão, além da revogação da sua licença de professora. O quê? Mas como é que eu vou... Além de honorários dos advogados. Essencialmente, você vai perder tudo. Por que estão fazendo isso? Eles querem te transformar num exemplo. Para eles, a sua crença é uma doença que já foi exterminada. Como varíola, pólio ou peste. E agora o que vamos fazer? Vamos vencer. O que tá rolando? A Brooke tá exercendo o direito de protestar. Idiota. Cala a boca, menina. Pelo menos ela luta por alguma coisa. Me dá isso aqui. Brooke, precisa parar com isso agora.
Escuta aqui, Brooke. É a última vez que eu vou avisar. Se você não parar com isso agora mesmo, vai sofrer as consequências. Na verdade, ela não vai sofrer nada, porque aqui é uma calçada, que é propriedade pública. Meu pai é advogado. Na verdade, essa calçada é propriedade da escola. Sugiro que as meninas não se atrasem para a aula. Tá bom. Não é permitido falar. Ei, o que está fazendo? Tô lendo o jornal enquanto meu laptop passa minha orientação jurídica online. Não devia estar prestando atenção? Lembra, por favor, o consumo de bebidas alcoólicas, drogas não prescritas e armas são proibidas no tribunal. Mesmo assim, não é o seu dever civil? Teoricamente, sim, mas... Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Exatamente. 300 pessoas apareceram, ficaram lá por 8 horas e no final foram para casa porque não foram escolhidas. Estatisticamente, eu tenho mais chance de ser atingido por um raio. Eu vou pegar um café. Tá bom. Se chama voadir. Quer dizer que a gente tem uma chance de eliminar potenciais jurados que possam ter algo contra você. Obrigado, senhor. E como você tá? Tô bem. Tá. Esse é um processo meio puxado, viu? Vão trazer um monte de jurados, vai levar o dia todo. Mas acho que é onde a gente pode ganhar o caso. Não é bom estar aqui. Todos de pé para o juiz Robert Stennis. Daremos início ao caso Tolley versus Wesley. Podem sentar agora. Então, aqui diz que... O que diz? Diz que você é vidente? Sim. Sabe quem vai vencer o caso? Não responda isso. Vamos dispensar essa jurada, meritíssimo. Senhorita Bailey, qual sua série favorita? Eu vejo As Maldosas. Vamos dispensar, meritíssimo. Qual a sua série favorita? Os Reis dos Patos. Vamos dispensar, meritíssimo. Os Reis dos Patos. Sr. Smith, faz parte de alguma organização comunitária ou beneficente? Sim, o Exército de Salvação. Aceitamos a jurada, meritíssimo. Jurado número 9. A senhora é professora? Sou professora aposentada. E a senhora já teve algum problema disciplinar com a administração? Nunca. Aceitável para o júri, meritíssimo. Aceitável, meritíssimo. Vamos dispensar, meritíssimo. Nós aceitamos, meritíssimo. Obrigado, Sr. Cherry. Vamos dispensar, meritíssimo. Número 2, com certeza, é da Marinha. Não quero ele. Vamos desperdiçar a nossa última dispensa. Não temos escolha. Que parte de Deus, país e forças armadas quer pôr no júri? Qual foi seu último emprego remunerado? Observador da Artilharia, Corpo da Marinha Americana. Nós vamos dispensar, meritíssimo. Obrigado. Meritíssimo, gostaríamos que excluísse o jurado. Por que isso? Bom, meritíssimo, o homem é um pastor ordenado. Preciso dizer mais? O jurado está dispensado. Protesto, meritíssimo. Baseado em quê? Discriminatória, meritíssimo. As dispensas não podem ser usadas para discriminar certa classe de jurados com base em raça, origem étnica, religião ou sexo. E o fato da crença religiosa ser tangencial ao caso não muda isso. Após nova reflexão, acho que a afirmação do advogado está correta. Mantido. Você não é pastor dela, é? Não, meritíssimo. Meritíssimo, eu tenho que protestar. Sr. Kane, tinha um número determinado de dispensas e já usou todas. Portanto, cabe ao outro advogado. Aceitamos, meritíssimo. Bem-vindo ao júri, senhor. Doravante, jurado número 12. Espero que desfrute do seu serviço à comunidade. É mais fácil ser atingido por um raio. Me espanta como nós, seres humanos, pensamos. Quando eu estava
Lutando pela minha vida, eu estava disposta a me agarrar a qualquer coisa. Inclusive a Deus. Ainda que não acreditasse nele até aquele momento. Eu estava convencida que o sentia. Mas agora que estou oficialmente em remissão, me pego questionando tudo. Então, para efeito imediato, este blog é o diário pessoal da exploração da fé de uma mulher em seus próprios termos. Livre do câncer. Oi, Martin. Como vai? Eu tô ótimo, Pastor Dave. Por favor, senta. Tem certeza? Bom, parece que para cada pergunta que respondeu, surgiram mais 3 ou 4 novas. Mas isso é bom, não é? É tipo o que o Einstein disse sobre a ciência. Eu quero que você pense na luz de uma vela. Conforme o conhecimento se expande, também se expande a escuridão ao redor dele. Então, na verdade, estou aprendendo. Mesmo que eu não sinta isso. Pois é, exatamente. Bom, andei estudando as Beatitudes. Elas são difíceis, para não dizer impossíveis de seguir completamente. Aqui no relato de Lucas, Jesus diz: faça para os outros o que gostaria que fizessem por você. Mas como isso é possível? Como posso reagir às necessidades dos outros como reajo às minhas? Mesmo por um dia. Quem dirá a vida toda? E como posso conciliar essa minha incapacidade com o Evangelho? São boas perguntas. Tá legal. Chega pra lá. O que tá lendo, Lucas? Isso, 6:20. E Jesus disse a seus discípulos: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem seu nome, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Não pode vencer. Obrigado. Vou levar isso em consideração. Você sabe que eu estou certo. Para que isso? Por que passar por todo esse exercício, hein? Toma, obrigado. Sabe, examinei o seu histórico. Você é melhor que isso. Foi terceiro da sua classe de direito na Stanford, trabalhou para um juiz num bom tribunal. Por que pegar um caso desses? Talvez eu acredite que quem não fez nada de errado não deva sofrer nas mãos da lei. Você sabe o que é ódio, Tom? Não estou falando daquele conto de fadas, falo de ódio de verdade. Eu odeio o que as pessoas como sua cliente defendem e o que estão fazendo à nossa sociedade. E o Stennis também odeia, embora ele não admita. Mas o júri não odeia. Esse é o segredo, Tommy. Não precisam odiá-la. Só precisam ver uma pequena falha nela. Uma meia-verdade. Uma pequena inconsistência, uma fração de dúvida. E vamos mostrar isso para eles. Belos sapatos. Pronta? Tô. Vamos. O Congresso não deverá fazer qualquer lei respeitando um estabelecimento religioso ou proibindo o seu livre exercício. A primeira metade desse texto é conhecida como cláusula de estabelecimento. A segunda metade é conhecida como cláusula do livre exercício. Há um debate em curso sobre qual deveria ser o papel do governo, porque na prática, essas duas posições muitas vezes entram em conflito e por isso estamos aqui hoje. No caso Tolley versus Wesley, o requerente está pronto para fazer o discurso de abertura? Sim, meritíssimo. Pode começar. Senhoras e senhores,
Em um júri desse tamanho, imagino que provavelmente exista entre vocês alguns cristãos. Com sorte, praticantes. Isso é algo bom, sem problema. Porque o cristianismo não está em julgamento aqui, embora meu oponente vá tentar convencê-los de que está. Nem mesmo a fé está em julgamento. Apenas a senhorita Wesley está em julgamento aqui hoje. Pergunte a qualquer aluno da 4ª série. Ele provavelmente conhece a frase separação entre igreja e Estado. E isso nos é garantido por lei. Os requerentes são os pais de uma aluna da classe da senhorita Wesley que foi submetida a ouvir que os ensinamentos de Jesus Cristo foram comparados aos ensinamentos de Mahatma Gandhi. Todos nós sabemos que Jesus faz parte de uma tradição religiosa em particular. Esses pais que tentam criar a filha para ser uma pensadora livre, livre de qualquer dogma religioso, ficaram ofendidos com o que houve naquela sala de aula. E ela, ao recitar palavras que teriam sido atribuídas a Jesus, que supostamente viveu há 2000 anos, deu uma indicação clara e convincente do que ela acredita, do que ela apoia, do que ela aprova. Agora, deixe-me colocar dessa forma. Eu não quero ofender ninguém aqui que seja muçulmano e não quero insultar o profeta do Islã, mas se me fizesse uma pergunta sobre o Alcorão, o texto sagrado do Islã, e eu desse uma resposta com grande velocidade e precisão e citasse a surata correta ou capítulo, então seria justo vocês inferirem que eu não era só um seguidor do Islã, mas que o considerava superior às outras formas de religião. Se eu fizesse isso numa casa de adoração, não teria problema. Mas se eu fizesse isso numa classe do ensino médio, numa escola pública, isso seria pregar, não ensinar. Então por que estamos aqui hoje? Por quê? Porque a senhorita Wesley se recusou a pedir desculpas. E isso significa que sua verdadeira motivação naquele momento na sala de aula foi pegar uma pergunta inocente e transformá-la numa oportunidade de pregar, não de ensinar. Se garantirmos à senhorita Wesley o direito de fazer isso, e por extensão todo mundo, de violar a lei se baseando unicamente em suas próprias crenças particulares, nossa sociedade vai desmoronar. Eu acredito nisso. Então eu imploro, por favor, não abram esse precedente. Não abram. O futuro da nossa república depende disso. O que tá rolando? A Brooke tá exercendo o direito de protestar. Brooke, precisa parar com isso agora. Brooke, essa é a última vez que eu vou avisar. Se não parar agora mesmo, vai sofrer as consequências. Oi, tia Amy. Oi, Marlene. Eu acabei de ver o vídeo. O que tá acontecendo? Então, lembra da minha amiga Brooke? Lembro. Bom, ela ferrou uma professora por perguntar sobre Jesus. O quê? Agora ela tá proibida de falar sobre isso e a gente nem pode cobrir no jornal da escola. Será que eu posso me encontrar com ela? Com a professora? Não. Com a Brooke. Sr. Endler, seu discurso de abertura. Senhoras e senhores do júri, eu tenho aqui uma cópia da Constituição dos Estados Unidos da América e sua Declaração de Direitos. Sem dúvida, os 2 documentos mais importantes da história da nossa grande nação. Mas apesar da retórica do Sr. Kane, tão apaixonada, sabem o que não tem aí? Por mais que procurem, a frase separação entre igreja e Estado. Isso mesmo.
Não está lá. Nunca esteve. Porque essa frase vem de uma carta escrita por Thomas Jefferson. E, ironicamente, Jefferson a escreveu para uma congregação batista, garantindo que sempre teriam direito de acreditar no que quisessem, livres de interferência do governo. Mas, ultimamente, essa frase foi tirada do contexto e distorcida e contorcida para significar o oposto. Então, uma manhã no começo desse ano, minha cliente, a senhorita Wesley, acordou como sempre, dirigiu até o trabalho, o colégio Martin Luther King, onde leciona, um lugar onde foi professora do ano. A matéria de história que planejou para os alunos naquela manhã não incluía mencionar Deus ou Jesus. Ela não deixou uma Bíblia em cima da mesa para todo mundo ver. Ela não começou a aula com uma bênção, ela não obrigou os alunos a orar, não. Tudo o que ela fez foi responder uma pergunta. Porque ela é paga para fazer isso. O Sr. Kane vai insistir em voz alta e com frequência que a fé não está em julgamento aqui. Mas é exatamente o que está em julgamento. O direito humano mais básico de todos, o direito à crença. O Sr. Kane tem medo. Tem medo que vocês, o júri, o critério do senso comum, talvez não concorde com sua interpretação distorcida da Constituição. Que talvez entendam que minha cliente tem direitos. Direitos que contrastam com os dele. E que ao perceberem isso, vão saber, assim como eu, que minha cliente não cometeu nenhuma ilegalidade. E é inocente de toda e qualquer acusação. Muito obrigado. Agora virou um grande problema e só o que ela fez foi responder a minha pergunta. Por que você acha que seus pais estão fazendo isso? Porque eles acham que vão me ajudar a entrar em Stanford ou alguma faculdade boa. E meu pai acha que vai ajudar a pagar. E ninguém perguntou o que você acha? Não. Então, vai ajudá-la? Eu não sei. Eu ao menos gostaria de falar com ela. Talvez eu possa ajudar a divulgar a história. Ótimo, porque todo mundo me fala pra ficar fora disso. Você sempre faz o que te dizem? E o que o seu coração diz pra fazer? Sr. Tolley, como se sentiram quando souberam que sua filha tinha sido exposta a ensinamentos de fé na sala de aula? Nos sentimos violados. Devia ser uma aula de história, não um domingo na igreja. Minha esposa e eu somos pensadores livres, racionalistas. Acreditamos numa visão do mundo não teísta e é assim que tentamos criar nossa filha. E discutiram esse incidente com sua filha? Bom, eu tentei, mas é difícil discutir qualquer coisa com crianças dessa idade. Ela tem 16. Vocês sabem como é. Já é difícil manter a credibilidade como pai sem uma professora se intrometendo e argumentando contra sua posição. Acreditamos que a escola não deve ultrapassar seus limites em termos do que é ou não é apropriado. Isso é pedir muito. Obrigado, Sr. Tolley. Isso é tudo, meritíssimo. A testemunha é sua, Sr. Endler. Sem perguntas, meritíssimo. Próxima testemunha, Sr. Kane. Sra. Rizzo, a senhorita Wesley fala sobre questões de fé dentro da escola? O tempo todo. Todo mundo sabe que ela é cristã. Eu duvido que ela masque um chiclete sem orar antes. Deixa todo mundo constrangido. Obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. É a sua vez, Sr. Endler. Sra. Rizzo, a senhora declarou que a senhorita Wesley fala sobre fé o tempo todo. Fiquei curioso. Pode citar um caso específico? Não, assim de cabeça, não. E ela, até onde a senhora sabe, já começou uma aula com oração? Não. Ela já pediu para alguém na sala de professores orar com ela? Não. E ela já pediu que a senhora orasse com ela? Protesto, meritíssimo. Não. Perguntas cumulativas. A pergunta já foi efetivamente feita e respondida. Meritíssimo. O testemunho sob juramento da senhora Rizzo declara que a senhorita Wesley fala de fé o tempo todo. No entanto, não citou um caso específico. Eu só estou tentando descobrir uma base para a opinião dela. Mantido. Sr. Endler, chega dessa linha de questionamento. Senhora Rizzo,
No inquérito inicial da escola sobre o assunto, a senhora foi representante da senhorita Wesley em nome do Sindicato dos Professores. Foi. E a senhora considerou que sua desaprovação da fé dela pudesse contaminar sua habilidade de representá-la? Protesto, pergunta especulativa. Mantido. Deus te abençoe. Cuidado, ou vão acabar te processando. Sr. Endler. Sem mais perguntas, meritíssimo. Quando esses fanáticos religiosos vão perceber que empurrar suas crenças para os outros, além de desrespeitoso, neste caso também é ilegal. Esta mulher, essa fundamentalista, usou sua posição de influência como professora para encher as cabeças das nossas crianças com absurdos. Se você me perguntar, os religiosos extremistas com quem devemos nos preocupar são os cristãos fanáticos. Que tal comparecermos em peso e mostrar para a senhorita Wesley exatamente o que achamos do proselitismo dela? Diretora Kinney, qual foi a determinação final da unidade do distrito escolar? O que, na verdade, está em julgamento aqui. A Grace foi suspensa sem remuneração enquanto aguarda o resultado do julgamento. Não é bastante incomum deixar que uma terceira parte determine se a senhorita Wesley será demitida? Nós decidimos aceitar a interpretação do tribunal, seja qual for. Sem mais perguntas. A testemunha é sua, Sr. Endler. Senhorita Kinney, pode me dizer o nome completo do colégio que preside? Posso sim, Colégio Memorial Dr. Martin Luther King Jr. Notei que o nome não menciona o título de reverendo do Dr. King. Por quê? O trabalho dele no campo dos direitos civis foi o que preferimos destacar. Mas essa é a questão. A senhorita considera a fé e a política dele como coisas separadas. Mas eu não. E ele certamente também não. Protesto, meritíssimo. O advogado está depondo. Mantido. O júri deve ignorar as observações anteriores do Sr. Endler. Senhorita Kinney, conhece a carta de Luther King escrita na prisão de Birmingham? Claro, é uma peça seminal na história dos direitos civis. Nesta carta, Luther King faz diversas referências baseadas na fé, não faz? Assim de cabeça eu não me lembro. Me permita refrescar sua memória. Ele cita o exemplo dos 3 jovens do livro de Daniel que foram jogados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor porque se recusaram a venerá-lo. Em outro momento, ele pede ação com Jesus, e aqui eu cito amor extremista. E no discurso Eu Estive no Topo da Montanha, ele declarou que só queria fazer a vontade de Deus. Será que se lembra agora? Sim. Na sua opinião, se a senhorita Wesley tivesse interesse, teria permissão de apresentar em sala os exemplos que mencionei? Protesto, pergunta especulativa. Eu vou permitir. Negado. Pode responder. Não. Se dependesse de mim, ela não teria permissão. Por que não? Porque esses exemplos são associados diretamente com a fé. Em outras palavras, são fatos. Mas são fatos muito perigosos para a discussão? A palavra que eu usaria seria controversos. Mas fatos não são fatos? Porque não há nada controverso em 2 mais 2 igual a 4, ou E é igual a MC ao quadrado, ou a data que o homem pousou na Lua. Então, por que a controvérsia sobre esses fatos? Eu acho que o fato de estarmos aqui hoje fala por si só. Agradeço a sinceridade. Uma última pergunta. Na reunião geral, no início do semestre, sua orientação para a equipe salientou diversidade e tolerância. Não foi? Sim. Seria justo dizer que, exceto pelo cristianismo, toda diversidade é bem-vinda? Protesto! Meritíssimo. Eu retiro a pergunta. Sr. Endler, parece propenso a fazer comentários onde não deve. Eu recomendo que evite mais provocações nesse tribunal. Sinto muito, meritíssimo. Eu vou me policiar no futuro. Réplica, meritíssimo. Senhorita Kinney, eu fiquei sabendo que foi a um culto na igreja da senhorita Wesley há pouco tempo. Está correto? Sim, está correto. Foi um evento homenageando diversos alunos que prestaram serviços comunitários na igreja. Uhum. E quem foi que convidou a senhorita para esse serviço? Grace Wesley. Entendo. E onde é que estava quando esse convite foi feito? No meu escritório. Dentro da escola? Sim. No horário de trabalho? Sim. Obrigado. Uma última pergunta.
É verdade que a senhorita Wesley aceita doações para a instituição de fé cristã Comboio da Esperança dentro da sala de aula? Sim, é verdade. Obrigado de novo. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pode descer, senhora Kinney. Sessão encerrada. Gracie, posso te fazer uma pergunta? Só entre nós. Claro. Essas pessoas querem te destruir, e eu não digo só financeiramente. Acha que vale a pena? Espero que sim. Eu também. Peixe e queijo juntos. David, esse sanduíche de atum é primoroso. Primoroso. É o provolone. Foi ideia minha. Eu adoro o que ele faz com o sabor do peixe. Eu não conheço você. Você não é o vendedor de carro? Ah, sim. Aquele trabalho não foi bom para mim. Eu acho que atendimento ao cliente não é o meu forte. Então decidiu se tornar garçom? Bom, aqui é onde eu faço meu jantar com teatro. De manhã eu sirvo croissants e de noite eu sirvo Chekhov. Escuta, desculpe aquele lance do carro não estar funcionando. Tudo bem. Eu aprendi a lição. Ele comprou outro. Um que funciona. É o mesmo cara. Mesmo cara. É incrível. Senhores, não quero estragar o brunch, mas um amigo meu do gabinete do procurador me contou sobre uma intimação que acabou de chegar, exigindo que a gente apresente cópias dos nossos sermões dos últimos 3 meses para revisão. Eles podem fazer isso? Eles tentaram em Houston. O governo agora determina o que a gente pode ou não pregar em nossas igrejas? Olha, não vamos exagerar. Eu tenho certeza que não há má intenção. Infelizmente, acho que é só o começo. Nós vínhamos ignorando e agora estamos pagando o preço. Não esqueça a maioria silenciosa. Ela está aí. Só precisa de um motivo para protestar. Eu admito que existe pressão, mas eu acho que com o tempo tudo vai se corrigir. Desculpa, mas eu acho que está errado. Eu tô num júri de um caso que toca nessas questões. Não tô autorizado a falar sobre isso, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que se a gente ficar parado, sem fazer nada, a pressão que sentimos hoje vai se transformar em perseguição amanhã. Por que tem tanta certeza? A velocidade da mudança, a perversidade da oposição. A mensagem do Evangelho nos coloca em meio a coisas que as pessoas poderosas querem. E nossa resistência em mudar essa mensagem, porque não é nossa para mudar, nos transformou em inimigos. Então, admitindo ou não, a gente está em guerra. A guerra de Efésios 6. Não contra carne e sangue, mas contra os poderes desse mundo. Contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E se nós insistirmos em negar tudo isso, então já perdemos. Trouxe uma quentinha chinesa e uma pasta cheia de documentos. Melhor a gente comer primeiro. Eu diria que você é um gênio. O Walter não vai comer com a gente? Oh, não. Ele está escondido no quarto. E por quê? É que ele acha que isso aqui é um encontro. O que revela bem como anda a minha vida social. Não esquenta. Não conto pra ninguém. Parte do privilégio é advogado-cliente. Então é isso que sempre se imaginou fazendo? Ser um advogado? Não, eu queria ser o Batman. E você? Seus pais queriam te mandar para um convento? Na verdade, não tinha oração antes de dormir na minha infância. Fui criada numa casa sem muita fé. E quando foi que se tornou cristã? Eu estava voltando da escola. Estava escuro.
E eu estava com um monte de problemas. E quando eu virei a esquina, eu acabei dando de cara com uma igreja. Tinha uma placa bem antiga na frente que acabou chamando a minha atenção. E a placa dizia: quem você diria que eu sou? E conforme eu li, eu pude ouvir o Senhor falando comigo. E eu não consegui tirar essa pergunta da minha cabeça. E essa foi a jornada que não terminou até eu achar a resposta. Abba， 你在这儿叫什么？你可把你家人的脸都给丢光了。你觉得你这样做很有道理，是不是？你不觉得这样很愚蠢吗？好了，现在我们回家。可是什么？你口口声声说这个上帝好像他是真的一样。他是真的。不管我往哪儿看，都能看见上帝存在的证据。你只需要睁开你的眼睛，你也可以看到。放肆！我现在所看到，是一个不懂事的孩子。他忘记了他的家人为他所做出的一切牺牲。我只做我该做的事。我听到上帝的声音，说我要服从他。所以你要跟我对着干。难道你为了这个所谓的上帝要抛弃一切吗？阿爸，是的。那好吧，从今以后，我没有你这个儿子。阿爸。
foi lindo. Desculpa. Eu não sabia que tinha gente aqui. Ah, não, por favor, imagina. Eu não quis interromper. Eu só não sabia mais pra onde ir. Sou o Martin. Brooke. Será que eu posso fazer umas perguntas? Por mim, tudo bem. Que bom, porque eu tenho muitas. O cara não erra. Mas não comprovou o preconceito da diretora Kinney e da senhora Não, Wilson? foram golpes fracos. Precisamos de um nocaute. Por que se sentiu compelida a trazer Jesus para uma aula de história? Por que não deveria? Grace, eu não tô aqui pra debater com você se os seus direitos... Tom, escuta. Não se trata de fé. Se trata de história. Tudo bem, talvez eu esteja errada. Eu não sou especialista em direito, mas... eu acho que eles não entenderam. Olha, eu não sei onde você quer chegar. Todo esse ataque. É porque eu preguei em classe, mas eu não fiz isso. Estão dizendo que pregou. Você citou a Escritura. Falou sobre os ensinamentos de Jesus como se fossem fatos verificáveis. Mas e se for assim? Só porque certos fatos são descritos na Bíblia não quer dizer que deixam de ser fatos. Podemos separar os elementos históricos da vida de Jesus dos elementos baseados na fé. Na sala de aula, eu não falava sobre Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu só comentei sobre situações atribuídas ao homem Jesus e fiz isso numa aula de história. Não tinha nada de errado com o contexto. E se uma regra diz que pode falar sobre qualquer figura histórica que já existiu, menos Jesus, ela é discriminatória. Não podem instituir isso. E todo historiador sério admite que Jesus existiu. Existem diversas evidências. Grace, adorei. Essa é a nossa defesa. Jesus como figura histórica, como qualquer outra pessoa. E quer saber? Vai ser um nocaute no Ken. Você tem uma leitura para fazer. Ele escreveu tantas notas nas margens que, pela primeira vez, eu senti que realmente estava conhecendo o meu irmão. É como se Deus tivesse me dado 5 minutos a mais que eu tanto precisava com ele. Eu só não entendo porque ele nunca me falou sobre a fé dele. Compartilhar a fé com a família, especialmente não sabendo como eles vão reagir, pode ser difícil. Contar nossas lutas como bênçãos, não é? É precisamente isso. Tem mais do que 5 minutos esperando por você e seu irmão. João capítulo 11, os versículos 25 e 26 dizem: Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Acredita nisso? Acredito. Então o convide a entrar em seu coração e faça dele o Senhor da sua vida. Senhor, eu não sei direito o que dizer, mas... obrigada por morrer na cruz por mim. Por favor, perdoe os meus pecados. Jesus, por favor, entra na minha vida e eu vou te seguir como meu Senhor e Salvador. Amém. Obrigada. Pode dizer seu nome e ocupação para o tribunal? Meu nome é Lee Strobel.
Sou professor de pensamento cristão na Universidade Batista de Houston e autor de mais de 20 livros sobre o cristianismo, incluindo Em Defesa de Cristo. E pode me ajudar a provar a existência de Jesus Cristo? É claro, sem a menor sombra de dúvida. E como? Na verdade, o tribunal já afirmou isso quando fomos chamados para a sessão e a data foi dita. Nosso calendário é dividido entre antes e depois de Cristo, baseado no nascimento de Jesus, o que é uma grande façanha se ele nunca existiu. E além disso, o historiador Gary Habermas lista 39 fontes antigas para Jesus, de onde ele enumera mais de 100 fatos relatados sobre sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. De fato, a evidência histórica da execução de Jesus é tão forte que um dos mais famosos estudiosos do Novo Testamento no mundo, o alemão Gerd Ludemann, disse: a morte de Jesus como consequência da crucificação é indiscutível. Agora, existem poucos fatos da história antiga que um historiador crítico como Gerd Ludemann considera indiscutível. Um deles é a execução de Jesus Cristo. Me perdoe, mas o senhor é crente, não é? Um cristão que acredita na Bíblia. Culpado da acusação. E isso não tende a aumentar sua estimativa da probabilidade de que Jesus realmente existiu? Não, porque nós não precisamos aumentar. Podemos reconstruir os fatos básicos sobre Jesus a partir de fontes não cristãs, fora da Bíblia. E Gerd Ludemann é um ateu. Em outras palavras, podemos provar a existência de Jesus apenas usando fontes que não têm absolutamente nenhuma simpatia com o cristianismo. Como o historiador agnóstico Bart Ehrman diz, Jesus existiu, gostando ou não. Eu ponho da seguinte forma: negar a existência de Jesus não faz com que ele desapareça. Apenas confirma que nenhuma quantidade de provas vai te convencer. Obrigado. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sr. Cary, perguntas à testemunha? Não, meritíssimo. Obrigado. Hora do almoço. Recesso até 2 da tarde. Posso ajudar em alguma coisa? Oi. Eu tô procurando o pastor Dave. Uma amiga minha disse que eu devia vê-lo. Ela falou que é muito bom conversar com ele. Ele não volta antes da semana que vem. Tá bom, obrigada. Varrer é uma coisa que eu só faço em parte do tempo. Eu gosto porque me ajuda a pensar. Mas, se precisar conversar, eu também sou pastor. Já faz 3 semanas que os médicos me disseram que eu estava em remissão. Oh, Amy, mas que maravilha. É mesmo. É. Mas, embora eu tenha recebido esse presente, eu tô questionando a minha fé. Eu sei que Jesus existiu, mas estou lutando para acreditar. Na verdade, acho que você já acredita. E a prova é, você não está disposta a pôr Deus de volta na prateleira agora que o câncer se foi. Ele não vai permitir que deixe de pensar em Jesus. Parte de você sente a presença de Jesus e deseja que ele vá embora e a deixe em paz. Já que tocou nesse ponto, eu já pensei nisso. Olha, ele se deleita nos usando de maneiras que nunca sonhamos. E nos dando coisas que nunca pensamos que queríamos. Só temos que dar uma chance a ele. Está disposta? Obrigado. Oi, eu sou o reverendo David Hill. Transcrição dos sermões, não é? É. Coloca aí. Estão chegando a manhã toda. Tenho certeza que fizeram o que pensaram ser melhor. Só isso? Esses são todos os sermões dos últimos 120 dias? Não, isso é uma carta que eu escrevi explicando por que não vou entregá-los. Como é que é? Eu sei que é incomum um pastor cristão resistir a uma intimação emitida por uma autoridade legítima do governo. E que ainda é mais incomum ele se sentir forçado a fazer isso. Tem certeza de que quer fazer isso? Uhum. É uma coisa que eu tenho que fazer.
Conhece o velho ditado, a roda barulhenta leva graxa, não conhece? Eu tenho outro ditado. Um prego que se levanta, acaba martelado. Susan, que veja uma professora que apenas respondeu à pergunta de uma aluna. Amy, parece que você está tomando o lado de Grace Wesley. Está na cara que ela usou a pergunta da aluna para promover o cristianismo. Na verdade, Susan, não é o que eu vejo. Acredito que a senhorita Wesley tem o direito de opinião, inclusive na sala de aula. Ela não tentou converter os alunos. Na verdade, o motivo pelo... eu preciso dizer que eu estou chocada com o que parece ser uma total reviravolta na sua linha de pensamento. Vamos examinar o caso por um minuto. Ela claramente infringiu os direitos dos nossos alunos. Marlene, não só temos eu tenho uma ideia. Vem pra cá assim que puder, tá? Mas também no ambiente da escola. Você parece péssimo. É melhor pedir para ser dispensado. Não, eu tô bem. Eu preciso estar aqui. Todos de pé. Podem sentar. Jurado número 12, gostaria de dizer alguma coisa? Desculpa, meritíssimo. Eu tenho que... Rápido, chame os paramédicos. Verifica o pulso. Acho que isso prova que Deus não existe. Perderam o único jurado com quem podiam contar. Sente tontura? Sinto. Vomitou? Tem uma meia hora. Isso aqui dói? Não. Isso aqui. Espero que não seja muito apegado ao seu apêndice. Ficamos com Deus. Brooke! Marlene. A situação não é boa. Senhorita Marshall, preparada para cumprir seus deveres de suplente? Sim, eu tô, meritíssimo. Senhor Endler, próxima testemunha. Poderia dizer seu nome e experiência para os autos? Meu nome é James Warner Wallace. Sou detetive aposentado de homicídios do Condado de Los Angeles. O senhor é autor do livro O Caso do Cristianismo? Sim, eu sou. Pode contar para o tribunal o subtítulo do livro, por favor? Um detetive de homicídios investiga as alegações dos evangelhos. Seria correto dizer que seus deveres como detetive de homicídios incluem investigar casos já encerrados? Sim, essa é a minha especialidade. A maioria deles não é resolvida com testes de DNA? Protesto. Conduzindo. O advogado está testemunhando de novo. Eu vou reformular. Desses seus casos encerrados, quantos foram solucionados através do DNA? Nenhum. Isso é popular na TV, mas nosso departamento nunca teve a chance de solucionar um caso pendente com DNA. E como esses casos são solucionados? Examinando alegações de testemunhas oculares, alegações que foram feitas muitos anos antes, mesmo que muitas vezes as testemunhas já tenham falecido. Perdoe minha ignorância, Sr. Wallace, mas como isso é possível? Nós temos algumas técnicas que usamos para testar a confiabilidade de uma testemunha, incluindo uma coisa chamada análise forense de declaração. Essa é uma disciplina com a qual examinamos as declarações de testemunhas oculares, procurando o que elas escolhem minimizar, o que elas escolhem enfatizar, o que elas omitem, como elas estendem ou encurtam o tempo. E quando examinamos esses relatos de testemunhas oculares, geralmente sabemos quem está mentindo, quem está dizendo a verdade e até quem é o culpado. E o senhor já aplicou essas técnicas fora da alçada ou do âmbito oficial?
Sim, já apliquei minha especialidade na morte de Jesus pela mão dos romanos e, na verdade, estudei os evangelhos como se estivesse estudando qualquer outra declaração forense. Em questão de meses, eu determinei que os 4 evangelhos, escritos de diferentes perspectivas, contêm relatos de testemunhas oculares sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E o senhor considerou que os 4 relatos fizessem parte de uma conspiração destinada a promover a crença numa nova fé? É preciso considerar as conspirações ao avaliar relatos de testemunhas oculares. Mas conspirações bem-sucedidas normalmente envolvem um número pequeno de pessoas. É mais fácil 2 pessoas mentirem e conseguirem guardar segredo do que 20. E esse é o verdadeiro problema com as teorias de conspiração relacionadas aos apóstolos do século I. Era muita gente tentando sustentar essa conspiração durante um período muito longo de tempo. E, pior ainda, eles sofriam uma pressão sem precedentes, uma pressão inimaginável. Cada uma dessas pessoas foi torturada e morreu pelo que alegava ter visto, e nenhuma delas jamais retratou a história. Então a ideia de ser uma conspiração do século I é simplesmente irracional. Em vez disso, o que eu vejo nos evangelhos, que eu chamo de declaração involuntária de apoio da testemunha. O que é uma declaração involuntária de apoio da testemunha? Pode me emprestar sua Bíblia? Eu vou abrir no Evangelho de Mateus para dar um exemplo. Eu vou começar com uma passagem que Jesus está em frente a Caifás numa audiência. Diz aqui: então cuspiram no rosto dele e o atingiram com socos. Outros lhe deram tapas e disseram: profetize para nós, Cristo, quem te bateu? Parece um pedido muito simples, já que as pessoas que tinham batido nele estavam ali na frente. Não faz sentido, sabe? Por que seria profetizar dizer quem bateu nele? Mas só quando se lê Lucas que se obtém a resposta. Ele disse: os homens que vigiavam Jesus começaram a zombar e a bater nele. Eles o vendaram e exigiram: profetize quem te bateu. Então agora sabemos por que foi um desafio. Porque Lucas nos conta que Mateus esqueceu que ele estava vendado durante os acontecimentos. E isso é muito comum, esse tipo de apoio involuntário da testemunha que dá detalhes sobre o que a primeira testemunha esqueceu. Depois de anos examinando esses evangelhos, usando o modelo que eu uso para determinar se uma testemunha é confiável, eu concluo que os 4 evangelhos neste livro contêm relatos confiáveis das próprias palavras de Jesus. E isso inclui as declarações citadas pela senhorita Wesley na sala de aula. Certamente. Obrigado, detetive. A testemunha é sua. Detetive Wallace, não vou tentar comparar o meu conhecimento bíblico com o seu. Mas não é verdade que esses relatos dos evangelhos variam muito no que dizem? Que existem inúmeras discrepâncias entre esses relatos? Absolutamente. Mas é exatamente o que devemos esperar. Eu não entendi isso. Relatos de testemunhas oculares sempre diferem na maneira em que elas se lembram da história. São diferentes perspectivas geográficas com suas histórias, até mesmo onde estavam no local. Quando eu examinei os evangelhos, estava tentando determinar se os relatos eram precisos e confiáveis, apesar das diferenças que encontraria entre eles. E como cristão devoto, o senhor sente que conseguiu? Sr. Kane, acho que me entendeu mal. Quando comecei o estudo, eu era um ateu devoto. Comecei a examinar os evangelhos como um cético convicto, não como um crente. Sabe, eu não fui criado num ambiente cristão, embora eu tenha uma consideração elevada pelo valor da evidência. Não sou cristão porque fui criado dessa forma ou porque esperava satisfazer alguma necessidade ou atingir algum objetivo. Eu sou cristão porque é uma verdade evidente. Quero excluir a declaração, por favor. Mantido. O júri deve ignorar as últimas observações do detetive Wallace. Sem mais perguntas. A testemunha está liberada. Obrigado, meritíssimo. Sr. Andre, sua próxima testemunha. Não temos, meritíssimo. Ela não fez nada de errado, só estava tentando me ajudar. Brooke! Ordem! Exijo ordem! Mocinha, sua juventude não é desculpa para perturbar o respeito deste tribunal. Mas esse caso devia contar comigo. Eu tenho quase 17 anos, já posso pensar por conta própria. Só não tenho o direito de falar. Brooke, o que tá fazendo? Só se for chamada para testemunhar, mocinha. Se eu a colocar na bancada, o que eu vou ouvir? Que ela fez uma pergunta e eu respondi. Meritíssimo, chamamos Brooke Towley como testemunha. Protesto, meritíssimo. A senhorita Towley é menor. Seus pais não querem que ela seja submetida à pressão emocional de testemunhar contra a própria professora.
Senhorita Dawley, está mesmo disposta a testemunhar? Sim, meritíssimo. E entende que vai ter que responder todas as perguntas com sinceridade, independente dos seus sentimentos, e que o não cumprimento disso é punível por lei. Sim, meritíssimo. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu só tenho medo de não poder dizê-la. Vou permitir essa testemunha. Protesto negado. Brooke, na classe, quem disse o nome de Jesus primeiro? Você ou a senhorita Wesley? Fui eu. Como parte de uma pergunta? Sim. E naquele momento, você sentiu que estava fazendo uma pergunta religiosa? Não, nem um pouco. Só parecia que Martin Luther King e Jesus diziam coisas semelhantes. Por isso que eu perguntei. E você considera que a resposta da senhorita Wesley à sua pergunta foi pertinente? Sim. Então, se eu ouvi direito, você fez uma pergunta na aula de história sobre uma figura histórica. E sua professora de história respondeu de forma sensata. Sim. Obrigado. A testemunha é sua. Senhorita Dawley, gosta da professora Wesley? Gosto. Diria que é sua professora preferida? Sim, com certeza. Acha que a professora Wesley gosta de você? Protesto. Está especulando. Meritíssimo. É para conhecer o estado de espírito dela e da própria senhorita Wesley. Vou permitir. Negado. Responda à pergunta. Acho que ela gosta de mim. Aham. Acha que há alguma possibilidade de que, ao responder sua pergunta, ela possa ter tentado compartilhar algumas ideias da crença dela? Uma crença que ela preza demais? Não naquele momento. Não naquele momento? Quer dizer que em outros momentos ela falou sobre a crença dela? Senhorita Dawley, por favor. Responda a pergunta, senhorita Dawley. Sim, mas foi fora da escola e foi só uma vez. Pedido de exclusão. Meritíssimo, isso é irrelevante. As ações fora da escola não estão em julgamento aqui. Negado. O Sr. Kane parece ter encontrado um fio solto. Estou inclinado a deixar que puxe. Vamos ver o que desvenda. Obrigado, meritíssimo. Por que você não me contou isso? Você não perguntou e eu não achei que importasse. Brooke, você sabe que tem que falar a verdade aqui. Entende isso, correto? Sim. Então pode explicar exatamente sua conversa com ela sobre fé fora da escola? O meu irmão morreu num acidente há 6 meses. A professora Wesley notou que eu não estava muito bem, então depois da aula ela me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que estava bem, mas fui procurá-la mais tarde numa cafeteria. E a senhorita Wesley indicou a você algum tipo de aconselhamento psicológico? Não. Ela sugeriu que talvez não fosse a pessoa certa para discutir aquilo com você? Não. E o que a senhorita Wesley fez? Ela foi muito gentil. A gente conversou um tempão e eu vi que ela realmente se importou. Eu perguntei como fazia para não se abalar com as coisas e ela disse, Jesus. Então foi ela que citou Jesus. A afirmação sobre Jesus levou você a explorar o cristianismo? A princípio levou, mas quando o Exército da Salvação veio buscar as coisas do meu irmão, uma das moças achou a Bíblia dele e me deu. Eu nem sabia que ele tinha uma. Então eu comecei a ler. E quando eu comecei, eu percebi que eu não conseguia parar. Foi isso. Foi isso que me levou a fazer aquela pergunta na classe. Bom, se entendi direito, sem o envolvimento direto da senhorita Wesley,
Você nunca teria feito aquela pergunta na sala de aula, correto? Eu não sei. Depois de toda essa leitura da Bíblia, sente agora que é uma crente? Sinto. Talvez até cristã? Sim. Correndo o risco de parecer redundante, você acha que a leitura da Bíblia, a pergunta sobre Jesus em classe, o recente compromisso com o cristianismo, é possível que essas coisas tivessem acontecido sem o envolvimento direto da senhorita Wesley? Não. Não teriam. Agradeço sua honestidade. Sem mais perguntas, meritíssimo. Sr. Andler, mais alguma pergunta? Não, meritíssimo. Pode descer, senhorita Tolley. Por que parecem tão zangados? Porque eles acham que mentimos para eles. Não mentimos. Não importa. Sessão encerrada. Precisa estar preparada, Grace. Vamos perder o caso. Eu sei. Você tinha razão. Eu vou perder tudo. Vimos uma grande multidão aqui fora do tribunal ontem, tanto em protesto quanto em apoio à professora Grace Wesley, que está sendo julgada por supostamente fazer proselitismo na sala de aula. Ontem vimos ex-alunos de Wesley saírem silenciosamente para demonstrar seu apoio à professora. Senhor, por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Por favor, não me abandona. Por favor. Oi, Brooke. Eu estraguei tudo, né? Tudo bem. Não precisa responder, eu sei que eu estraguei. Eles nem me deixam falar com ela. Como peço desculpa pra ela por ter piorado a situação? Não posso te dizer o que fazer, mas... O que quer que faça, só... mostra que se importa. Ultimamente, quando eu oro, parece que Jesus não me deixa sentir a presença dele. Normalmente, eu posso quase esticar o braço e tocá-lo, mas... agora é como se... é como se ele estivesse a milhões de quilômetros. Querida, você devia saber mais do que ninguém. Quando passa por uma situação muito difícil, o professor fica sempre em silêncio durante a prova. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado
fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom, para começar, esse julgamento deu uma guinada inesperada quando o advogado de Wesley decidiu tentar provar a existência de Jesus. Gary, já que esta é a sua especialidade, como convencer os céticos? Bom, diretor, eu emprego o que eu chamo de método de fatos mínimos, que utiliza apenas eventos históricos que são tão evidentes que são aceitos por todo mundo, até por céticos e estudiosos não cristãos. Como resultado... Agora eu entendo porque não estava autorizado a falar. Gostaria de continuar não autorizado a falar. Ela precisa de mim naquele júri. Tenha fé, David. Deus está no comando. Como é que chegou até aqui? Peguei seu carro. Curti bastante. Mas é melhor não se acostumar, porque eu vou me recuperar logo. Ela não estava fazendo proselitismo com os alunos? De forma alguma, diretor. Jesus Cristo foi a pessoa mais influente que já viveu. Como ela poderia ignorar esse fato e ensinar história? Eu acho que o verdadeiro problema é a... Oi, Martin. Mais perguntas? Eu só queria saber se estava bem. Tô legal. Só tô aqui ainda para observação. Logo me dão alta. Você tá meio diferente. Tá tudo bem? Eu diria que sim. Sim. Acredito que Deus quer que eu seja um ministro, para retornar ao meu país e me tornar pastor, igual ao Senhor. Mas que ótimo. Vai encontrar desafios no seu país. Está preparado para eles? Estou. Tô orgulhoso. Vem cá, vem. Isso é fantástico. A realidade chocante é que os cristãos logo serão forçados a escolher entre obedecer às leis dos homens ou seguir a lei de Deus. Eu sou Mike Huckabee. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Brooke, faz companhia pra senhorita Wesley. A gente dá conta aqui. É? Sério? Tem ajuda chegando. Deixa com a gente. Arrasa. Meu Deus não está morto. Onde é que está o Tom? Todos de pé. Sentem-se.
Está faltando alguém? Sinto muito, meritíssimo. Peço desculpas ao tribunal. Isso foi inesperado. Ele até parece um advogado. Meritíssimo, tenho uma última testemunha para chamar. Grace Wesley. Senhorita Wesley, por favor. Venha testemunhar. Eu preciso mesmo? Receio que sim. Meritíssimo, dada a relutância da testemunha, quero permissão do tribunal para tratá-lo como testemunha hostil. Concedido. Prossiga por sua conta e risco. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada além da verdade? Juro. Sente-se, por favor. Grace, eu quero que faça uma coisa para mim. E para todos aqui no tribunal. Eu quero que peça desculpas. Eu quero que diga que sente muito e que cometeu um erro. Meritíssimo, o que está acontecendo? Diga, Grace. Eu não posso fazer isso. Por que, Grace? Por que não pode? Porque eu acho que eu não fiz nada de errado. Como seu advogado, eu aconselho que diga mesmo assim. Para ao menos fingir que sente muito e se colocar à mercê do tribunal. O quê? Isso seria mentir. E daí? Todo mundo mente? Não, nem todo mundo. Você quer se tornar uma mártir? Mas o que é que ele está fazendo? Eu não faço ideia. Tome. Diga o que você quer, Grace. Me diz. Conta pra gente. Eu quero poder dizer a verdade. A verdade? A verdade de quem? A que verdade está se referindo? Grace, tem alguma verdade que só você conhece e mais ninguém? Ah, isso. Um outro dia, você não me disse que Jesus falou com você pessoalmente? Por que está fazendo isso? Sou eu quem faço as perguntas, senhorita Wesley. Você disse ou não pra mim que Jesus falou com você pessoalmente? Sim. E o que ele disse? Vou facilitar pra você. Não disse que ele te fez uma pergunta? Aquilo foi pessoal, você não devia usar... Não interessa. Outra vez você me disse que Jesus te perguntou uma coisa. O que ele perguntou, Grace? Conta pra gente. Acho que merecemos saber. Por que tá fazendo isso comigo? Responda a pergunta. Eles não vão acreditar. Não importa. Tudo que importa é que você acredita. Conte, Grace. Sob pena de perjúrio. Qual foi a pergunta que Deus te fez pessoalmente na porta da igreja? Responda a pergunta! Responda a pergunta! Ele perguntou: quem você diz que eu sou? E o que você respondeu? Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí está. Meritíssimo, acho que já ouvimos o suficiente. Senhor Endler, está tentando mudar o argumento da sua cliente? Não, meritíssimo. Ela é inocente de todas as acusações. Mas eu peço que o júri a condene mesmo assim. Vamos encarar. Ela teve a audácia de acreditar não só em Deus, mas que também tem um relacionamento pessoal com Ele, que permeia tudo que ela diz e faz. Eu acho que é hora da gente parar de fingir que acredita que uma pessoa assim possa trabalhar numa escola pública. Em nome da tolerância e da diversidade, destruam ela. Já chega, Sr. Endler. E irão felizes para suas covas, sabendo que pisaram na última centelha de fé que foi exibida em praça pública. Já chega, Sr. Endler. Façamos dela um exemplo. Sr. Endler, eu mandei parar. Vamos estabelecer um precedente. Para ser um funcionário do governo federal, você primeiro vai ter que anunciar qual é o seu tipo de crença. Sr. Endler, já chega! Enlouqueceu! E se alguém conseguir passar e esconder suas crenças, então prendemos e multamos. E se não pagar, confiscamos seus bens. E se resistir,
Não vamos nos iludir. A execução estará na ponta da arma. Sr. Endler, você enlouqueceu e o acuso de desacato. Aceito a acusação, pois não tenho nada além de desprezo por esses procedimentos. Se vamos insistir que o direito à crença de um cristão está subordinado a todos os outros direitos, então não é um direito, pois alguém sempre vai se sentir ofendido. 2000 anos de história provam isso. Então chega de circo. Cite a lei, instrua o júri e mande-os deliberar. Que assim seja! Agora vamos ignorar os argumentos de fechamento habituais, a menos que o Sr. Kane tenha que se dirigir ao júri. Não, senhor. Não queremos perguntar mais nada. Minha instrução para os senhores é simples. Cumpram a lei sem prejudicar injustamente sua decisão ou arriscar o cancelamento do julgamento. Acho que posso afirmar que o advogado de defesa desafiou vocês a condenar sua própria cliente. O júri está liberado para deliberar. A sessão está encerrada. É bom ela orar. Vamos. Me lembra de enviar uma nota de agradecimento. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Obrigado por virem. Olha, aqui no telefone, eu tenho uma amiga chamada Amy que está ligando a respeito de uma mulher que está sendo julgada por sua fé. Essa mulher arriscou tudo por Jesus. E a Amy pediu para nós orarmos por esta mulher. Podem se juntar a mim? Senhor, nós sabemos que arriscar tudo por Ti é uma grande honra com recompensas eternas. Mas, se for da sua vontade, poderia, por favor, restaurar a esperança dessa mulher e tornar a fé dela um exemplo para todos nós. Senhor, mostre seu poder para um mundo caído. A gente sabe que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Então pedimos agora, clamando como o corpo de Cristo, que toque o coração dessas pessoas, tanto do juiz quanto do júri, e mostre a todos a beleza da sua majestade. E todos nós dizemos amém. Amém. Senhoras e senhores do júri, chegaram a um veredito? Chegamos, meritíssimo. E o que decidiram? Nós do júri deliberamos a favor de Grace Wesley.
Sessão encerrada. Belos sapatos. Grace, eu peço desculpas. Eu não podia contar. Tinha que ser de surpresa, senão o júri não seria influenciado por suas reações. Então, você tinha um plano? Não. Você tinha. Você lutou pelo que acreditava e manteve sua fé. Eu não conheço ninguém que teria feito isso. Eles queriam fazer de você um exemplo. Mas você se tornou uma inspiração. A gente conseguiu. Ficou quieta há muito tempo. Vai espalhar a boa notícia. Toma. Muito obrigada. Tá. Vem cá. When did it become breaking a rule to say your name out loud in school? When your name's the only one that sets us free. When did it become incorrect to speak the truth about life and death? When your life gave us all eternity. Even if it gets me convicted, I'll be on my knees with my hands lifted. Deus não está morto. Eu já me preparava para o pior, mas vemos um poderoso final feliz para Grace Wesley. Eu falo ao vivo de Hope Springs para todo o país. Você conseguiu! Deus é bom! Saiu Oh, peraí, eu quero ver no isso. caso de Tolley versus Wesley. O júri decidiu a favor de Grace Wesley. A multidão comemora aqui em Hope Springs, gritando Então, quem vai dizer? Você ou eu? Dizer o quê? Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom. Amém. É isso aí. Eu vou trabalhar na apelação. Não se incomode. Se apelarmos e perdermos, haverá um precedente. Eu não quero isso. Eu não entendo como a gente perdeu. Ele enganou a gente. Ele fez o nosso papel ao atacar a Wesley. Fez o júri odiar todo mundo, menos ela. Sem mencionar que provou a existência de Jesus Cristo. Certamente está vivo!
Junte-se ao movimento. Envie mensagens a todos que conhece. Deus não está morto. Certamente está vivo. Sabe que tem que devolver a chave do carro, né? Eu sei. 2 dias comendo bala, eu tô faminto. Eu também tô com fome, David. Que tal um belo sanduíche de atum com queijo? David Hill. Sou eu? O senhor está preso. Por quê? Descumprimento judicial. Não entregou os sermões que foram exigidos. Por favor, põe as mãos para trás. Por favor, devagar. Ele acabou de sair do hospital. Eu não tô entendendo. Qual é a acusação? Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode ser usado contra o senhor no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar por um, o Estado fornecerá um. O senhor entendeu o que eu acabei de dizer? Entendi. Eu sinto muito, pastor. Tudo bem. Parece que vai ter que me substituir por mais tempo. É claro, David. Tudo o que precisar. Vamos. O que faremos agora? O mesmo de sempre, Martin. Nós oramos. Com muita fé. Este filme foi inspirado em casos reais, em que americanos foram condenados pela sua fé.